Estamos começando mais um episódio do programa Imóveis Amigos e uma Boa Prosa. Um programa que verdadeiramente você vai aprender a tomar a melhor decisão com especialista e que fala a verdade nua e crua que quase ninguém quer falar. No programa de hoje nós estamos aqui num lugar bem bacana, numa casa muito aconchegante, do Wesley Pessoa, que é o convidado especial de hoje. E lembrando vocês que no nosso programa nós temos 4 participantes fixos, sendo um construtor, um arquiteto, um corretor, um entusiasta e um convidado especial a cada novo episódio. Na cadeira do arquiteto Luiz Mauro, seja bem-vindo. Obrigado novamente pela sua presença. Eu aqui agradeço, é muito bom. Eu gosto muito, tenho gostado muito desses nossos papos. Cada dia é um assunto muito legal e conte comigo. Prazer. Na cadeira do construtor, Daniel Sacramento, mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. É um prazer enorme estar aqui com os amigos. E vamos para mais um programa. É isso aí. Na cadeira do entusiasta, Marcos Aquino, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Na verdade, assim, hoje o assunto começou quente já no bastidor, não é? Vamos lá, tenho muito o que falar aqui para vocês. Mais um assunto polêmico. Temos um assunto muito polêmico, já rolou fight aqui. E também nós temos hoje um convidado especial, Wesley Pessoa. Obrigado pela sua presença. Wesley é tributarista, especializado em tributário, cara de finanças também. Trabalhou alguns anos aí na maior trade de capital brasileiro. Capital brasileiro. Então, seja bem-vindo na sua casa e ao programa. Obrigado pelo convite. Vocês são muito bem-vindos aqui na minha casa aqui. Tomara que goste do espaço. É isso aí, gente. E meu sócio, tá? Meu sócio também. Não, e o cenário aqui tá gostoso. Assim, gente, vocês vão gostar, hein? E a pauta de hoje é o seguinte: assunto polêmico. Vale a pena alugar? Ou comprar? Ou comprar? Já quero começar perguntando para você, Daniel. E aí? Alugar um imóvel é jogar dinheiro fora, igual o povo fala? Vamos quebrar esse mito aí? É ou não é? Então, até no início do programa, eu estava conversando com o Luiz Mauro, que tudo depende da fase da vida. Existiu uma fase da minha vida que eu compensava muito mais eu alugar do que eu comprar. Eu tinha um capital, mas se eu fosse comprar, eu tinha que mobilizar uma parte desse capital e essa parte faria uma falta enorme para que eu pudesse investir numa outra área. Então, eu não poderia mobilizar o meu dinheiro. Eu precisava alugar, era uma necessidade, não tinha como eu comprar nada. Era mais rentável você usar seu capital e alugar, você fala. Justamente. Por quê? Porque eu tinha que mobilizar essa parte do capital, porque eu preciso dar uma entrada para o financiamento. E essa entrada, ela iria atrapalhar, né, o projeto a qual eu ia desenvolver. E nesse contexto, existe uma vantagem também grande que eu achava na época de alugar, é que eu sempre morei 1 ano, 2 anos de aluguel e sempre estava alugando apartamentos novos, só ficava com coisa nova, né? E isso aí eu gostava, só desfrutei de coisa boa. E normalmente quem ali compra, fica ali 5, 6, 7, 8 anos, e já vai começando a ficar velho, né? O prédio e tudo mais. Então eu aproveitei muito essa fase, e foi muito boa essa fase, né? Hoje já estou numa fase que já compensa comprar. Por que compensa comprar? Como eu não consigo girar todo o capital, existe uma valorização também do imóvel, né? E diante desse contexto, por isso que eu digo, a fase da vida, diante desse contexto, compensa realmente comprar pela valorização. E eu estava vendo nesses últimos tempos que as pessoas também que financia, no caso, o imóvel quando compra,
o valor que vale aquele imóvel, se fosse colocar em um aluguel ou até mesmo na prestação, ao longo do tempo, a valorização do imóvel, a correção, ela supre toda essa demanda do aluguel ou da prestação. Então, assim, compensa hoje, né, na verdade, no meu contexto, comprar devido à valorização do imóvel. E outra coisa, comprar tem que comprar bem também. Se compra uma coisa ruim também, você vai perder duas vezes. Vai pagar juro, o imóvel não vai valorizar, às vezes até deprecia, né? Exato. E aí o prejuízo é grande. Mas eu vou dar um palpite aqui. Vou dar um exemplo nessa casa, muito específico nessa casa. Eu não tinha, até tinha um dinheiro para dar entrada, mas ia comprometer o capital, como o Daniel colocou. Mas eu tinha FGTS parado, rendendo quase nada. FGTS, todo mundo sabe que não rende quase nada. E com o FGTS eu dei entrada, e o valor da parcela aqui ficou mais barato que o aluguel. Então, se você fosse... Você pode trazer números? Sim, posso trazer. Se fosse o aluguel, seria quanto? Na época o aluguel estava em torno de 3.500 e a parcela saiu por 3.100. Então você financiando, mas isso é uma questão de oportunidade, Isso. custo, ocasião, sua realidade. Juntando tudo isso, naquele momento você conseguiu um valor de financiamento abaixo do aluguel. Abaixo do aluguel. Que acontece muito. Principalmente os programas que você falou. Eu acho que a pessoa tem que se conhecer. Primeiro você tem que se conhecer. Se você é uma pessoa que tem educação financeira, que é o nosso amigo, um investidor, que sabe o que se faz com dinheiro, aí compensa ele alugar, porque ele vai pegar o capital e vai trabalhar o capital e gerar mais capital. Agora, se você não tem educação financeira, você não tem controle sobre o seu dinheiro, compra o seu imóvel. Tem que pagar o boleto. Paga o boleto. Não entra nessa de alugar que você vai trabalhar com dinheiro, tudo. Depende. Mas é o seguinte, então pelo que eu tô vendo aí, você é daquela turma que pensa que alugar é jogar dinheiro fora. Você acha isso? Eu tenho certeza. Alugar é jogar dinheiro fora. A única situação em que alugar não é de jogar dinheiro fora é quando você vai pegar o capital que você já tem, se você já tem um capital, e esse capital está te gerando uma rentabilidade maior do que o custo que você vai ter com esse aluguel, aí é viável você alugar. Do contrário, eu entendo que na maioria das situações é inviável o aluguel. Você já tá balançando a perna aí, eu tô vendo que você discorda. Eu discordo. Por quê? Eu discordo respeitosamente. Por quê? Porque, na verdade, o aluguel, e tudo a gente vai entrar num cenário de depende, né? Mas, para a minha realidade, o aluguel fez muito mais sentido. Por quê? Quando eu comecei minha carreira, eu não tinha condição, poderia comprar, né? Juntar o dinheiro e dar uma entrada num MRV da vida e comprar. Só que eu não queria morar ali, entendeu? Então, eu penso assim que você tem que buscar morar num lugar que você se sinta confortável, bem. Então, eu dediquei minha energia não para pagar o imóvel que eu poderia comprar na época. Eu dediquei minha energia voltada a, tô alugando isso aqui, as coisas têm de um jeito. Eu vou trabalhar para sair desse apartamento para um melhor, que é o que eu fiz. Eu morava ali na região do CPA. Falei, cara, isso não é o que eu quero para minha vida, entendeu? Eu quero sair daqui. Então, não vou nem me esforçar em comprar nada aqui. Poderia comprar 150, 200, 250 mil um apartamento ali na região do CPA 4. Pelo Minha Casa Minha Vida. Pelo Minha Casa Minha Vida. Só que eu não queria estar preso àquela realidade. E aí a gente foge um pouco dos números, né? O que você está falando é o seguinte... Eu continuo não concordando com você. Então, o que eu eu estou mais concordando com o Luiz, porque se você pode pagar, substituir o aluguel pela aquisição do imóvel, queira ou não queira, você está fazendo a aquisição daquele imóvel ali, depois você ganha dinheiro e compra outro. Mas você não vende o imóvel em 2, 3 meses, às vezes é um ano, 2 anos. Aí você fica preso no imóvel. Se você tem um capital agora inteiro, aí não compensa. Eu entendo que compensa aplicar. Agora, se você só paga o aluguel, eu acho que dá para você trocar pelo financiamento. Vou dar um exemplo na minha família. Sim. Quando eu comecei a namorar a minha esposa, ela comprou um apartamento MRV. Pelo Minha Casa Minha Vida? Pelo Minha Casa Minha Vida. Hoje tem subsídio do governo federal, subsídio do governo estadual, taxa de juros. Então, praticamente, você ganha metade desse apartamento.
né? Você tem, quem está no Minha Casa Minha Vida tem essas vantagens, né? Hoje a parcela dela, depois de 10 anos que foi comprado, a parcela desse apartamento é em torno de R$500 que ela paga. O apartamento, hoje, você aluga ele por R$1.500. Então você não está preso nesse apartamento, ele mesmo se paga. Sim, mas seu capital inicial está preso nele. Mas não teve capital nenhum. É, Ela foi lá e Foi deu o isso nome e o que- CPF dela e comprou. Isso é uma coisa que a gente fala pro público, viu? Acho que Vai tava comprar gravando, o né? primeiro imóvel, quem tem uma renda ali de até, hoje o programa Minha Casa Minha Vida já está enquadrando até R$16 mil, né? A faixa de renda. Já tem faixas de renda, né? 8, 12 eu tenho certeza. Quanto menor a renda, maior o desconto. Mas né? eu acho que está enquadrando já em 16. Tem que tirar esse acho, né? Do jeito que tá falando aqui, eu concordo com o Luiz de um jeito, mas na situação do Marcos, que tinha o dinheiro para entrar no começo, eu concordo com o Marcos. Entendeu o que eu tô falando? Não. Porque é o seguinte, se você tem o dinheiro, você dá ele de entrada ali, você está comprometendo o capital inicial. Agora, no caso que aconteceu na família do Luiz, não tinha nada, eles entraram com nada e saíram com o imóvel. Esse ponto do Minha Casa Minha Vida, eu acho que a gente tem que abordar aqui, porque é uma informação extremamente valiosa para o público, né? Sim. O que acontece hoje com Minha Casa Minha Vida? O cara tem incentivo do governo federal, ele tem incentivo estadual, subsídio, né? Vai comprar, é o primeiro imóvel financiado, ele tem 50% de desconto de custos cartorários. É importante vocês chegarem e lembrarem disso no cartório. Você vai comprar o seu primeiro imóvel, você tem direito a 50% de desconto nos custos de cartório. Não é só para Minha Casa Minha Vida. Não é só para Minha Casa Minha Vida, exatamente. Perfeito. Todo o primeiro financiamento. Mas concluindo sobre o Minha Casa Minha Vida, você vai comprar o seu primeiro imóvel. Por que o Minha Casa Minha Vida é muito interessante? Pela quantidade de incentivos, juros baixos, subsídio e tudo isso que a gente está falando, acaba que, em muitas vezes, a parcela que ele vai pagar naquele financiamento fica mais baixo do que se ele fosse alugar aquele imóvel. Ou o cara fala assim, mas eu não quero morar, que é o que você falou. Você falou bem assim, eu preferia alugar, porque o que acontece? Você consegue alugar e morar num lugar melhor. E se você for com o valor do aluguel, você consegue morar num lugar melhor do que você financiar um imóvel no padrão mais baixo. Eu queria explicar assim. Eu não deixei de aproveitar o desconto do Minha Casa Minha Vida. O que eu fiz, pro meu caso, tá? Eu, no primeiro momento, aluguei, porque eu queria morar num lugar e melhorando conforme a nossa empresa cresceu. E quando que eu aproveitei esse desconto? Eu aproveitei quando já estava morando num lugar melhor, aí eu falei, vou fazer meu primeiro investimento imobiliário. Que eu comprei uma casa, reformei ela para vender. Entendeu? Mas aí você comprou pelo Minha Casa Minha Vida. Exatamente. Então, para mim, e é uma questão que a gente está falando a mesma coisa de forma diferente, né? Para mim, a primeira questão foi morar num lugar que eu me sentia melhor, certo? Dedicar minha energia para trabalhar, essa era a minha preocupação, fazer negócio, né? E morar num lugar que eu me sentisse bem, confortável. No segundo momento, como primeiro investimento imobiliário, eu aproveitei o desconto, aí eu ganhei. Então, Entendeu? mas aí, aonde eu quero frisar uma situação. Você tem as faixas de renda. Então, aonde eu falo para você, no começo da sua vida, você comprar um Minha Casa Minha Vida, porque é um investimento que você não vai ter mais. Conforme você vai evoluindo, sua renda vai evoluindo. E aí você já não vai ter mais esses subsídios. Você perde o enquadramento. Porque, por exemplo, ele vai até 12 mil reais de renda. Só que aí você não tem o subsídio de 50 mil, Eu acho que já está ou de 16, 30, tá? 16 mil. Eu acho né? que já está 16. Então, o que eu estou falando hoje que vale a pena você que está começando a vida, que tem um salário aí de até R$ 2.800, a renda familiar. Você tem subsídio do governo federal, você tem subsídio do governo estadual. Até 8, 12, o cara consegue entrar na Minha Casa Minha mas Vida. não ganha esse subsídio. O Entendeu? subsídio é até vai 2.800. diminuindo. Então, aonde eu falo, quem está no começo da vida, no começo da renda, compensa. Esse imóvel, aproveita porque você ele mesmo depois se paga. Ainda Então, que o cara não aí queira se morar. você evoluiu sua renda, você não consegue mais ganhar esse subsídio. Tá? Então é isso que eu estou falando. Aproveita. Se você é novo, está com 20 e poucos anos, não necessariamente. Se você tem uma renda de até 2.850 para a faixa 1,
Não é de 20, a idade que você tiver. O que manda é a renda. Aproveita que você tem esse subsídio, aproveita que o governo está te disponibilizando. Resumo, enquanto o Minha Casa Minha Vida está disponível para você, pega ele. Exatamente. Pega ele. Porque ele pode servir até de alavancagem patrimonial. Aí entra no que você estava falando. Sim. Por exemplo, o cara não quer morar naquele imóvel, mas ele consegue financiar pelo Minha Casa Minha Vida, beleza? Aí, o que ele faz? Ele compra o imóvel pelo Minha Casa Minha Vida, aluga ele, se o valor da parcela, o valor do aluguel paga a parcela, e ele vai morar em outro lugar. Exatamente. E é só uma vez na vida. Você Ele não já tem sai uma de segunda largada, chance de porque aproveitar. Porque é o seguinte, vamos falar para o nosso espectador. Você vai prosperar. Você vai crescer. É o seu planejamento, prosperar, crescer. E a oportunidade passa, às vezes, na sua porta e você deixa ela passar. Então, toma cuidado para você não perder a oportunidade que passar na sua porta. E, por enquanto, Minha Casa Minha Vida é uma big de uma oportunidade. Então é isso aí. Eu entendo que, nesse caso, compra. Não Compra. aluga. Então, cada caso é um caso. Eu morava num prédio aqui em Cuiabá, onde um amigo meu também morava. E eu alugava, na época eu pagava R$ 2.500 o aluguel, e o apartamento na época era 700 mil. O que ele fez? Ele financiou 400 e deu 300 mil de entrada. A prestação dele ficava quase o dobro do que eu pagava de aluguel nesse período. E eu morei lá por eu morei lá por 2 anos nesse prédio. Depois eu chamei ele e fizemos as contas. O aluguel que eu paguei é mais barato do que o julgamento, e ele ainda estava com 300 mil preso no apartamento que ele deu de entrada. O valor da patrimonial em 2 anos não subiu nada, continuou praticamente o mesmo, e nós dois temos o mesmo segmento de ramo, trabalhamos com dinheiro, então qual compensou? O aluguel compensou. Financeiramente. Financeiramente, o aluguel compensou. Então, existem fases da vida, como você disse. Eu acho que essa forma, como você disse no início, eu acho que não tem nem como discutir. Realmente é interessantíssimo e concordo com você, mas existem fases da vida e momentos que as pessoas estão que ainda assim é melhor alugar do que comprar. Sim. E tem uma explicação que pelos descontos, subsídios que tem no Minha Casa Minha Vida, se você compra uma casa hoje, um apartamento, pelo Minha Casa Minha Vida, às vezes empata do que você pagaria de aluguel com o que você pagaria de financiamento. Então, daria em torno elas por elas. Só que quando você sai do Minha Casa Minha Vida, que aí a gente está falando de tickets mais altos de imóvel, aí começa a inverter. Aí começa a ser mais barato o aluguel do que o financiamento. E isso vai indo até, se você pegar uma casa de 10 milhões, 20 milhões, o aluguel dela não dá nem 0,4%, 0,3%. Você falou que morre no que ele falou, que você fez a conta, o valor do aluguel era menor do que o que ele pagou de juros no financiamento. Justamente. Por quê? Durante os 2 anos. Uma informação importante. Em média, no Brasil, o aluguel gira em torno de 0,4 a 0,6 do valor do imóvel. Então, para ficar em números claros, um imóvel de R$1 milhão, o cara vai alugar ali na média de R$5 mil. E se o cara for financiar na taxa de juros que a gente tem hoje, nossa Selic de hoje, que já não está no Minha Casa Minha Vida, ele vai pagar mais de 12 de parcela. Mas aí tem que ver também uma outra situação. Para comprar, eu concordo com vocês. Mas aí você tem a opção de construir. Porque aí você vai ter que calcular esse valor do seu financiamento em relação ao custo do imóvel, não ao valor dele final, o valor de venda. Mas construção é uma dor muito grande. Eu tô vendo que ele tá fugindo de tudo quanto é forma do aluguel. Pra ele, aluguel é jogar dinheiro no lixo. Eu acho não, mas talvez pra realidade dele, o cara sabe construir, o cara sabe fazer o negócio acontecer. Entendeu? Mas construir é uma dor gigante. Alugar é jogar dinheiro fora? É de jogar dinheiro fora. Em todas as ocasiões? Não. Aí também eu tô sendo... Eu quase nunca concordo com o Daniel, mas nesse momento eu concordo com ele. E quem trabalha com financeiro, quem trabalha com capital, quem gera capital, né, compensa alugar. Compensa, porque você não vai imobilizar seu capital.
Né? Agora eu te falo, você comprou a tua casa, Wesley, você comprou a tua casa, você fez um investimento aqui, o valor que você investiu, quanto que ela vale hoje? Hoje eu estou ganhando dinheiro. Eu entendo pelo preço que ela vale hoje, pelo que eu gastei para reformar ela, eu acho que estou ganhando dinheiro, assim, comparando valor histórico com valor histórico. Se eu colocasse aquele valor lá, todo investimento que eu fiz, e a primeira compra, depois do investimento na reforma, com certeza a aplicação estaria muito maior do que ela valia hoje. Ah, se você fizesse aplicação financeira. Eu pego o valor que eu paguei na casa e depois tudo que eu gastei para reformar ela. Certo. Se tivesse na aplicação financeira, com certeza o valor estaria maior. Eu já fiz essa conta. O patrimônio estaria maior hoje do que vale essa casa hoje. Então, se você tivesse feito a aplicação financeira usando o dinheiro que você usou aqui, o patrimônio na aplicação seria maior que o patrimônio, o valor dessa casa. Estaria maior. Não, mas detalhe, e a liquidez que ele teria. Isso, justamente. Aquele de liquidez. Você fez essa conta considerando a Selic anual ou a média? Sim. Eu peguei uma média de investimento CDB, uma coisa simples, né? Mas aqui tem várias questões envolvidas, né? Aqui tem sonho também, né? Tem a esposa também, né? Olha, tem que ter uma casa legal, aconchegante, né? Então, você vê, a casa hoje é aconchegante. Então, existe outros fatores que envolvem família, né? Eu tenho muitos filhos, quero ter vários netos, então quero ter espaço para receber os netos, né? Então, nesse... São os momentos que não se pagam, né? Isso, os momentos. No episódio retrasado, nós falamos o quê? Sonho não tem preço nem prazo. Mas, para mim... Eu estaria pagando aluguel até hoje, tá? Foi minha esposa que falou, não, eu quero ter uma casa e quero reformar do jeito que eu quero. Aí é onde uma outra questão que eu ia falar também. Você está no imóvel alugado, você nunca vai conseguir usar aquele imóvel, usar como seu. Você nunca vai conseguir fazer o que você quer, do jeito que você quer, que você sempre vai ter aquele pensamento. Aqui é alugado, eu não vou investir aqui porque não é meu, eu não vou fazer isso porque não é meu. Vamos fazer o seguinte... Então você nunca vai ter aquele imóvel Uma coisa seu. que você falou aqui, a primeira coisa que eu fiz aqui, eu gasto muita energia aqui, né? Como eu falei, eu tenho 4 filhos, né? Então imagina como que gira toda a estrutura para essa família inteira. Eu gastava muito com energia. Só o valor que eu economizei porque eu pude instalar energia solar em casa, também já suportou o bom valor da parcela da casa. Olha, são coisas que você pode fazer, que vai reduzir o seu custo de vida também, né, e melhorar a sua qualidade de vida. Você hoje, com energia solar, você acaba usufruindo mais da refrigeração, carro elétrico, gastava muito combustível, hoje praticamente não gasto nada. Então é essa coisa também que, por acaso ser minha, eu pude melhorar esse quesito na minha vida e na minha família. Né? Ó, eu vou falar uma coisa para vocês, pra gente fechar a parte do Minha Casa Minha Vida em concordância. Você tem a oportunidade de entrar no Minha Casa Minha Vida, eu acho que é unânime aqui, né? Algum momento, sim. Meu amigo, você tá dentro, consegue comprar Minha Casa Minha Vida? Aproveite e compre. Claro, avalie a oportunidade, o imóvel, para que você faça um bom negócio e consiga alavancar e ter uma boa renda. Se você não for utilizar ou você comprar para utilizar. Vou dar um exemplo. Nós temos um cliente lá na imobiliária que ele financiou pelo Minha Casa Minha Vida, apesar de não ser nossa especialidade, mas ele fez um financiamento pelo Minha Casa Minha Vida do imóvel de 300 mil. Tá? Ele paga mais ou menos 2.200 de parcela. E ele tem gente batendo na porta da casa dele oferecendo 2.500 de aluguel. Ou seja, mesmo que ele quisesse morar em outro lugar, não quero morar aqui, quero morar num lugar melhor. Ele poderia alugar lá e ir morar no outro lugar que ele quisesse, que ali se manteria um patrimônio. E tem mais. Quando você compra um imóvel financiado, você tem um seguro do financiamento. Se você é casado, o cara é casado, a mulher tem esposa, filhos, né? Faleceu, foi a óbito, a casa é quitada, o imóvel é quitado. Ninguém planeja isso. Ninguém pensa nisso. Acontece. E fica ali. Isso é um baita benefício do financiamento. Que, se não me engano, é obrigatório até, né? Em muitos casos. É obrigatório. Então, o financiamento tem esse benefício. O cara financia e ele já tem uma garantia de deixar algo para a família ali. Então, sobre o Minha Casa Minha Vida, é unânime. Você está de acordo? De acordo. Você também? Sim, claro. Você também?
Tem uma história aí que eu tenho ouvido falar, você não vai ter nada e você vai ser feliz. Não entra nessa, não. Compra sua casa, você tem o seu lar, o seu teto, não entra nessa, não. Você vai alugar o carro, você vai alugar a casa, você vai alugar o teu... Você não vai ter nada e você vai ser feliz. O cara que tem vai alugar para você. Geração Z. Toma cuidado. Escuta o meu avô, meu pai, sempre falava. Compra sua casa, adquira o que é seu, e eu tô concordando com eles. Não entra nessa história de que você não vai ter nada e vai ser feliz, não. Compra o teto. Compra o seu teto. Eu tenho um amigo meu, empresário, super bem sucedido, que falou bem assim, Micael, a primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a crescer foi comprar meu teto, irmão. Não interessa, eu comprei meu teto. Depois que eu comprei meu teto, eu só preocupo em trazer comida para casa. É engraçado, Luiz Mauro, que a maioria desses, de quem fala que você não tem que comprar, que é melhor alugar, né? Todos esses coaches, normalmente, eles têm uma casa quitada. Tem imóvel próprio, né? Por exemplo, teve até agora, não sei se a gente quer entrar nesse assunto assim, mas o Thiago Negro, né? Ele bate na tecla que o aluguel é melhor do que comprar, porque você pode pegar esse capital e investir com eles lá, certo? Só que ele comprou a casa do Neymar de 40 milhões. Então, mas aí é oportunidade. Não, só que aí o que acontece? Nesse caso específico, ele não está falando para uma pessoa que está no mesmo nível dele. Ele já passou essa fase de construir patrimônio. Agora ele está usufruindo. Ele está aproveitando as oportunidades, gerando conexões, gerando negócio que com certeza gerou algum negócio aí, né? E ele está numa fase que ele pode fazer isso, entendeu? Então, assim, tem algumas críticas falando assim, olha, ele diz que não compensa, mas ele comprou. Mas é porque a fase da vida da pessoa é diferente. A fase da vida do Daniel é diferente da minha fase de vida, que é diferente do Luiz, entendeu? E de você, telespectador, que está começando sua carreira, sua vida, a sua fase é diferente da nossa. Então, acho que deixar isso bem claro, né? Para você, qual que é a maior vantagem de comprar? Comprar? Você ter o seu lugar, você ter o seu teto, você poder sentir que aquilo é seu, usar da forma que você bem entender, sem ficar com dó de fazer alguma coisa naquele imóvel e que aquilo não é seu e você vai perder aquele investimento. Aconteceu alguma coisa, deu alguma zica, deu algum problema, você tem o seu teto. Isso aí é fundamental. Isso eu penso num imóvel quitado. Se for financiado. Financiado você vai ter uma dificuldade, mas eu indico a pessoa buscar quitar o imóvel dele o mais rápido possível. Aconteça o que acontecer, o teu imóvel, o teu teto está lá, garantido, entendeu? Então, para você fazer o que o Daniel está fazendo, você tem que ser muito consciente financeiramente para você não ter o seu teto e movimentar o seu dinheiro e você conseguir fazer ele crescer até o momento de você conseguir ter o seu teto. A maioria da nossa população brasileira não tem esse conhecimento, essa educação financeira. Então, é importante quitar seu imóvel. Você tendo o seu imóvel quitado, ninguém tira ele de você, é lei, tá na Constituição. O teu patrimônio, a tua casa que você mora, você não perde. Por enquanto. Então, é seguro, é segurança para sua família. Só que é o seguinte, existe um detalhe aí, saiu do Minha Casa Minha Vida, nós temos um grande problema, porque as pessoas, tem muita gente que se sente pressionada a comprar e não tem o dinheiro, aí pega o caixa dele, às vezes é um empresário, empreendedor, não é um servidor público, vamos dizer assim, não tem nada garantido, pega o capital de giro dele e aí imobiliza, paga um valor de um financiamento que é pelo menos o dobro do que ele pagaria de aluguel, financeiramente é inviável. Eu não mexo com aluguel lá na imobiliária, né? Não é nossa área, mas eu vou falar pra você, Luiz, de verdade. Se você colocar na ponta do lápis, saindo do Minha Casa Minha Vida, com a Selic que nós estamos hoje, Selic alto, juros altos, o que está favorecendo? A aplicação e desfavorecendo o financiamento.
Ok? Ok. Então, beleza. Nesse cenário, é muito difícil o valor do financiamento, para quem não tem condições, né? O valor do financiamento compensar mais do que o aluguel. Micael, tem um amigo meu que ele também trabalha no mesmo ramo que o meu. Tem loja de carro. Ele tinha um sonho de comprar uma casa e comprou uma casa no Belvedere. Ele pegou a metade da loja dele, dos carros dele, investiu na casa. Agora ele financiou, tá? Uma outra parte. Agora tá com um problema muito grande porque o estoque dele diminuiu, a renda dele abaixou muito e a prestação da casa dele tá alta. Ele tá desesperado querendo vender a casa. Comprou uma casa mal comprada ainda, não consegue vender e tá com a corda no pescoço. Ele pensou só no sonho, né? Esqueceu da realidade. Mas então, aí, concordo com você, mais uma vez, hoje eu concordo 2 vezes, mas aí não é um problema, não entendo que é um problema do imóvel que ele comprou, é um problema de ter dado o passo maior do que a perna. Mas é aquela questão de tantas pessoas incentivarem que ele tinha que ter o teto e comprar, aí ele foi nessa influência e esqueceu da realidade. Mas ele usou o fluxo de caixa da empresa, mas né? aí ele tem que... Mas a maioria, mas muitos fazem isso. A maioria, pô. Então, mas o dinheiro era fluxo de caixa da empresa, o dinheiro não era dele. Entendeu? Mas aí já vê. Mas isso aí é diferente. Mas o problema é que a educação financeira quase ninguém tem. Esse que é o problema. O rosto da empresa é o mesmo do caixa. Embola tudo. Mas tem que trazer educação financeira. O Wesley trouxe um exemplo pessoal dele, que é o seguinte: o patrimônio dele financeiramente seria maior se ele tivesse aplicado numa aplicação do que comprado imóvel. Sim. Eu não vendo aplicação. Mas eu tenho uma pergunta, Wesley. Você contou, mesmo com o financiamento que você fez, só o desembolso, ou você contou o valor que você pagou na casa? Eu contei o valor que eu paguei na casa, mais do que eu gastei na reforma. Então, mas aí porque você pagou financiado, você não imobilizou o valor que você pagou na casa, eu usei FGTS no começo, né? Mas a reforma não, a reforma foi toda... A reforma foi toda no cash, então... Entendi. Né? Agora, o que tem que observar também, pessoal, o governo constantemente está mudando as regras de financiamento e taxa de juros. Recentemente agora, pode procurar, semana passada, que o governo ele limitou a taxa de juros para até 80% dos financiamentos em 12%. Então, eu consigo financiar uma casa a 12%, não seria que está 15%. Agora, você também não pode... Não é normal a Selic é 15 também. Então, você traz o financiamento a 12% ali, 30 anos, e a Selic cai para 3%, aí, entendeu? Mas é uma oportunidade. Mas você faz a portabilidade. Isso, portabilidade de banco. Verdade. O negócio que o Daniel fala, que eu falo, que a gente fala sempre é o seguinte: se você for comprar um imóvel e comprar ele bem, todo negócio você ganha na compra. Você ganha na largada. Acabou. É o Minha Casa Minha Vida. Independente, na largada. Independente, é isso aí, você matou. Independente do valor da Selic. Porque é o seguinte, se você comprar ele bem, financiou. Selic baixou, faz a portabilidade, pô. Então, assim, realmente esse é um tema que não tem como cravar exatamente, porque depende. Se a pessoa viaja muito, realidade financeira da pessoa... custo, oportunidade, ocasião, ticket do imóvel, valor do imóvel, enfim, renda familiar. Então, cara, é muito difícil cravar. Eu vou te falar, é muito bom comprar, mas também é muito bom alugar. Se você fizer certo o planejamento, os dois é bom. Porque tem como acertar também no aluguel, né? Você conseguiu um aluguel de oportunidade também. Opa! Aí você vai fazendo caixa. Isso existe também, não existe? Esses dias atrás foi um rapaz na loja e ele também aluga um imóvel, ele mexe no mesmo ramo que o meu e ele faz diferente. Ele aluga o imóvel onde ele trabalha e comprou a casa financiado onde ele reside. Eu falo para ele, se eu tivesse como optar por eu sempre opto para onde eu trabalho, da onde sai a renda. Porque dali ninguém me tira. Aí a minha fonte é com aqui que eu consigo pagar o aluguel ou depois pagar a minha casa. E ele fez justamente ao contrário. Então, tipo assim, uma coisa interessante também, entre o empresário, eu acho que o X da questão é muito melhor ele comprar aonde ele trabalha, né, aonde sai o sustento da família, e alugar onde ele reside,
do que inverter a situação. No final ele concordou, realmente eu fiz errado. Ele falou, fez errado. Hoje ele já mudou a loja dele 3 vezes durante 2 anos. Então, tipo assim, as pessoas às vezes ligam para ele, não sabem onde ele tá mais, né? E no decorrer dos dias ele perde cliente, né? O aluguel, na verdade, desesperado para arrumar um outro aluguel rápido, o aluguel, os caras colocam lá em cima e ele tem que alugar, porque e tudo mais. E nesse aspecto ele viu que ele errou e agora ele faria diferente. E as benfeitorias que ele faz no imóvel que ele tem, no caso, como trabalho, normalmente ele gasta mais no imóvel que ele tem, a empresa, né? Que ele precisa fazer uma estrutura para a empresa funcionar, ele vai gastar mais em benfeitorias que vai ficar para quem? Para o locador. Então, deixando o adendo no programa, se você é empresário, é melhor você comprar onde você trabalha e alugar onde você vai morar. Tá, e uma situação onde eu concordo com o aluguel. Total. Por quê? Vamos imaginar que você tem a tua empresa, você comercializa veículo, né? Você já tem know-how para comercializar veículo, você não vai começar algo do zero, do nada, vai arriscar, você já tem um negócio que você tem certeza que ele é rentável e você tem um know-how de trabalhar com isso. E você tem um patrimônio lá, vamos dizer, de R$1 milhão. E você está morando na sua casa, quitada de R$1 milhão. Aí compensa. Aí eu indico você sabe fazer, você ganha dinheiro, você pega a tua casa, vende, pega R$1 milhão, investe no teu negócio e aluga. Uhum. Aluga. Compra ou um imóvel, financia. você fala, da empresa. Não compra. Você investe No caixa da empresa. no caixa da empresa. Não, mas o Daniel falou o seguinte: Entendeu? se o empresário tiver que fazer uma escolha entre financiar o imóvel da empresa dele ou financiar a casa, primeiro ele financia Sim. a empresa, ou o imóvel da empresa. Achei interessantíssimo. Mas concordo. depende, tá? Aí vamos pensar na empresa, se ela for, né, claro, ninguém vai é complexo. Tem que ser um imóvel bom. Não, é complexo, mas depende. Se for uma empresa de lucro real, por exemplo, toda a despesa de aluguel ganha 34% de volta para ele de imposto. Essa é a sua área. Entendeu? Então, talvez o empresário compensa de fato ele pagar um aluguel. Vira despesa para ele, tá? O aluguel dele custa... Mas a minha empresa pode pagar aluguel para mim também? Pode pagar para você também. Dá no mesmo. Pode pagar. É CNPJ? Só que para a pessoa física, ele só vai aproveitar imposto de renda. No caso, se você fosse uma pessoa jurídica, então compensa aí, se você quer isso, monta uma empresa e aluga para... Sim. De aluguel, aluga para outra empresa. Aí Normalmente as holds fazem isso. Isso Holding. Aí é Isso aí. holding. Então dá no mesmo. Dica do Daniel. Eu entendi isso aí, mas eu quis dizer de você pegar esse capital para investir. Tá? Aí já Não- tomar um risco, né? Tomar um risco. Um risco muito grande. Me fala um ponto forte e um ponto fraco de comprar e alugar. Ponto forte de comprar. Você vai ter o seu imóvel que você vai sentir que ele é seu. Você vai fazer o que você quer nele. Usar Ponto fraco. da forma que você quiser. O ponto fraco de comprar, é imobilizar o teu capital. Né? Imobilizar, você fica com o capital imobilizado. Imóvel, a liquidez é difícil. Você tem um imóvel que vale 100, mas na hora que você for vender, se você precisar vender esse imóvel, você não vai pegar 100 nele. Se Então, você comprou errado. Se você comprou certo, a não ser que você queira vender rápido, né? vender rápido, liquidez, né? Você Liquidez. vender rápido. Aí já do aluguel, a desvantagem que eu vejo é que você vai estar dispondo de um capital que ele vai sumir, né? Você não vai ter ele novamente, não vai retornar para você, e você vai morar naquilo que você nunca vai sentir que você está na sua casa, no seu imóvel, né? Falta de liberdade. Falta de liberdade, falta de você poder utilizar de todas as formas que você queira utilizar aquele imóvel. Um ponto forte e um ponto fraco de cada um. Vamos lá. Um ponto forte de comprar é que o imóvel é uma reserva de valor muito boa, certo? Talvez não tenha uma liquidez desejada, mas é uma reserva de valor, certo? Ponto negativo, e poderia dizer a mesma coisa, mas eu vou dizer diferente. O ponto negativo de comprar imóvel pode ser antecipar um sonho. Antecipar um sonho que não é o momento, entendeu? Queimar a largada desde o começo, você
ter um compromisso financeiro e às vezes você não sabe se o seu trabalho ele vai trazer um retorno a longo prazo para poder pagar esse financiamento. Entendeu? Essa é a minha questão do... E do aluguel? Ponto forte, ponto fraco? Tá. O ponto forte do aluguel é que você tem uma liberdade que não é em relação ao imóvel, mas você tem uma liberdade geográfica. Você pode ir para outro país, você pode ir para outra cidade, você não tem problema com isso, entendeu? Ponto fraco, ponto negativo que seria do aluguel seria, na minha visão, se você entrar num aluguel caro, é que você está perdendo dinheiro que não volta, certo? Mas também você pode achar, porque eu sou do time do aluguel, né? Daniel, ponto forte, ponto fraco de comprar. Um ponto forte de comprar é que você tem uma segurança emocional muito grande quando você tem um imóvel, né? E isso aí é muito bom para o ser humano. Um ponto fraco é que você poderia estar girando esse dinheiro, empregando esse dinheiro que está imobilizado naquele imóvel. E o aluguel, um ponto fraco, é que até aconteceu comigo. Eu coloquei minhas crianças na escola próximo, né, tenho as aulas dele de um é Kumon, o outro é futebol, próximo de algum determinado local, e o dono do proprietário pediu o imóvel. Aí ficou horrível para deslocar tudo, tem que mudar tudo, e isso aí é um ponto muito fraco quando o proprietário pede o imóvel. E você sofreu na pele, né? Na pele. E um ponto positivo quando você aluga é que se você não está gostando daquela determinada região, ou do prédio, ou do determinado local onde você está, se está com muito barulho, a facilidade de você mudar é imensa. Ó, um insight importantíssimo. Ele falou do ponto forte de aluguel, liberdade geográfica, que é o que você falou. Mas você também falou sobre a falta de liberdade em relação ao imóvel, que você falou antes. Então nós temos no aluguel a liberdade geográfica, só que você também tem falta de liberdade para fazer o que você quiser no imóvel. O dono do imóvel pode pedir o imóvel, você tem que mudar toda a sua estrutura familiar. Então, você tem liberdade de um lado, mas você não tem do outro, se você alugar um imóvel. Verdade. Entendeu? Por isso que cada caso tem que ter um estudo. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Isso aí. E para você, ponto forte, ponto fraco de comprar? O ponto forte, acho que foi meio colocado aqui nessa liberdade. Eu tenho liberdade hoje de fazer ajuste na minha casa e vai ficar para mim essa benfeitoria que melhora a minha qualidade de vida e da minha família. Já falei antes aqui, né? A própria instalação de energia solar e a liberdade que eu tenho das instalações, disponibilizar a parte para carro elétrico, por exemplo. Então, eu posso mexer que é meu e vai ficar aqui. Poderia fazer isso alugando? Poderia. Só que daí eu, com certeza, eu perco essa benfeitoria. Se eu instalo qualquer investimento em placa solar hoje para gerar aí 2.000 kW aí, no caso, já é um valor substancial para você deixar no patrimônio. A pessoa não vai querer dar o desconto todo no aluguel desse investimento. Você vai perder parte. Então, eu acho que você perde essa liberdade aí de alterar aquilo que é seu e trazer uma qualidade de vida melhor para você e sua família. E o ponto forte e o ponto fraco do aluguel? O ponto forte, meio que eu coloquei forte em um e fraco no aluguel, que é essa liberdade, né? Sim. Então, eu já falei do ponto fraco no aluguel, né? Agora, um ponto forte no aluguel é justamente o que a gente falou. Você está com capital rendendo em outras coisas que talvez não, dará mais dinheiro, né? Você pode estar investindo no capital de giro da sua empresa, abrir um novo negócio, né? Ou simplesmente estar aplicando no mercado financeiro mesmo, com a taxa Selic hoje aí, com essa rentabilidade boa, né? Dando um retorno bom. Ó, vamos lá. Vou dar minha opinião. Você quer falar? Eu ia falar, o Wesley comentou agora sobre rentabilidade, eu queria falar sobre o cálculo que eu faço, tá certo? A inflação gira em torno de 0,5% ao mês, certo? Se eu conseguir pegar esse patrimônio que eu tenho, certo? Essa reserva de valor que eu tenho em liquidez e conseguir render mais de 0,5%, vamos jogar 1% ao mês, para mim compensa você alugar e aí você investe esse dinheiro. Esse é o cálculo que eu faço, sim. Entendeu? Então assim, eu sei que na minha mão vai render mais do que a inflação ou o que a curva de valorização do imóvel vai ter. Esse é o cálculo que eu faço e que eu aplico. Ó, vamos lá. Minha opinião, tá? Ponto forte, ponto fraco de comprar.
comprar, ponto forte. Construção de patrimônio, segurança familiar que a gente tem. E um ponto fraco de comprar. Menos liberdade. Tem uma coisa, viu? Um cara comprou um apartamento. Eu tenho um conhecido que passou por isso. Ele foi comprar um apartamento. Na hora que foi morar, ele foi ver o apartamento, ele amou o apartamento. Só que ele não se atentou para uma coisa, o barulho da avenida. Aí, na hora que ele foi morar, o prédio em cima da avenida, o cara não conseguia dormir. E agora? O cara comprou para ele vender. Aí, para desfazer, é uma dor de cabeça e tal. Eu tenho que tomar esse cuidado. Então, comprar também, ele te dá menos liberdade. E o ponto fraco de comprar, a maioria já disse aqui, pode ser imobilização de um patrimônio, e se você precisar de uma eventual liquidez, você não ter ele. E tem uma coisa também, é bom observar. O cara compra financiado. Vamos rasgar o verbo. Financiamento é ruim? Não, excelente. Inclusive, eu sempre falo, é um dos créditos mais baratos. Mas o cara compra financiado, né? Fala, é meu. Deixa ele pagar 3 meses para ele ver se é dele. Excelente colocação. Você comprou um imóvel financiado. Se você deixar de pagar 3, 4 meses, você vai perder ele para o banco. Ou seja, Não é quando seu. compra financiado, não é bem seu assim, entendeu? É nosso, né? Nossa. É mais ou menos, entendeu? Então tem essa questão também. E alugar também, ponto forte de alugar é que você pode ter liberdade, liberdade geográfica, mas também a liberdade financeira para usar esse dinheiro e aplicar em outras coisas, que podem, dependendo do cenário, custo, ocasião, oportunidade, ser mais rentável do que você comprar um imóvel. No caso do Daniel, uma operação que ele faz de uma venda já bate mais de 1% que ele tem alugando. Então, você alugar, você tem mais flexibilidade, né? Só que não é seu, você não pode mexer no imóvel. Também tem uma série de desvantagens que todos vocês pontuaram aqui. Então, vale a pena alugar? Sim, Eu não compraria. depende. Sempre depende. Então você compraria. Eu compraria. Vale a pena alugar? Alugar. Vale Com a pena alugar? ressalvas. Tem que afirmar um dos dois lados? Não. Pra mim, depende. Depende? Depende. Depende também. Não, mas aí eu não sabia que podia falar depende, pô. Não, Então vamos lá, vamos recapitular. Vamos lá. Não, acho que Todo mundo fala acho que ficou depende, legal. pô. Ficou legal, pô. Vocês dois falaram, um falou alugar, outro comprar. Não, mas eu já mudei minha opinião, pô. Se eu posso falar depende. Pros rentistas. É, O cara que fala, eu só vivo de aluguel, eu vou deixar dinheiro no banco. você tá com dinheiro no banco lá, aí vem um plano Collor da vida lá, Bitcoin. de repente você não tem dinheiro nenhum no banco, e aí não tem também nem o imóvel para morar. Não precisa Se fosse ser. seu, você estaria com o imóvel, Não né? precisa ser o plano Collor. Você pode estar morando no país mais confiável do mundo, que é os Estados Unidos, e vir a situação da crise imobiliária de 2008. Tem uma Não outra é? situação. Pode colocar, isso é importante. O banco quebrar. Porque é o seguinte, toda aplicação financeira, você tem uma garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito do Banco Central. Até 250 mil. Só que é muito 250 pouco, mil por aplicação, sendo 1 milhão por CPF no total. Beleza? Beleza. Se o cara tem em uma aplicação de um banco, 500, e o banco quebrar, ele vai pegar 250 do Banco Central. Quando for pegar, viu? Quando for Tem um pegar. procedimento para pegar isso Se também. o Não é de um banco- dia para outro, não. Se houver uma quebra de bancos atrás de banco, hoje o Fundo Garantidor de Crédito do Banco Central não consegue arcar com toda essa garantia. Sim, então, Por na isso que eu segurança falo, toma. compra seu imóvel. Então, mas dentro de uma crise... Alugar também é bom e eu não mexo com aluguel. Aí eu rapaz. posso fazer a pergunta: quantas pessoas você conhece que o banco quebrou que tá com o dinheiro lá? Fala, só cita uma pra mim. Nos Não, mas Estados uma Unidos crise tem muito. imobiliária Não, você também... conhece? Uma crise imobiliária, o que vai acontecer? Você comprou um imóvel por 500, hoje ele vale 100. E aí? Você perdeu aconteceu lá. total o seu patrimônio. Então é isso. Se você olhar hoje esse investimento do Banco Master aí, diz que o rombo, o FGC não dá conta dele. Só Só de que um o- banco. Só que o governo, e é um banco pequeno, só que o governo não vai deixar quebrar, né?
toda a movimentação que Então, faz. mas aí você imagina, quebra um banco master, instituições financeiras no Brasil é que não é muito divulgada, mas elas são liquidadas, né, como se fossem fechadas pelo Banco Central, e isso acontece direto. Não são bancões, são instituições financeiras menores, né? Isso. Então... Mas o Banco Master, ele vai ser um efeito cascata em vários outros bancos, então por isso que tem toda essa... Então é isso, gente. Hoje você teve uma verdadeira aula com conteúdo de altíssimo nível para você tomar a melhor decisão, com verdades nuas e cruas, rasgando o verbo que pouca gente ousa falar. Não perca o próximo episódio, hein? Nós vamos falar sobre um assunto no próximo episódio, meu amigo, que é de cair o queixo. Obrigado pela sua presença, obrigado por nos acompanhar até aqui. Quero agradecer também a cada um de vocês, Luiz Mauro, Marcos, Daniel, Wesley, Pessoa. Muito obrigado. É isso aí, gente, e até mais.